tudo bem? Será que você está pensando? Estou velho demais para mudar de carreira ou profissão? Ou, será que não é tarde demais? Ou, o mercado realmente não oferece oportunidades para as pessoas acima de 50 anos? Ou, qual é o melhor momento para mudar de carreira após os 50? Pois é, essa e outras perguntas é que eu vou responder neste vídeo. Então fica aqui comigo. Bom, meu nome é Anelisa Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira. Eu ajudo você, profissional, a mudar de carreira. Então, no final deste vídeo, eu vou te dar 7 motivos que você tem de vantagens em ser maduro e experientes, por justamente ser maduro, por justamente ter mais experiência. E você vai usar esses aspectos positivos de ser mais experiente em suas entrevistas, e o que é melhor e mais importante, você vai se convencer que sim, você tem muito a oferecer. E não é apesar de ter mais de 40 ou 50, é sim porque você tem 40 ou 50, você consegue mudar de área ou carreira. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar como. Assistindo a esse vídeo, você vai entender que se você estiver acima dos 50, você ainda tem metade da sua vida pela frente. E se você está insatisfeito ou insatisfeita com o seu trabalho e só trabalha para pagar as contas, e o seu trabalho já não te proporciona mais aquele senso de propósito, não te faz mais sentido, então você tem motivos mais do que suficientes para fazer a sua transição de carreira. Ou você vai querer viver a metade da sua vida com um trabalho que você não se identifica mais, com companheiros de trabalho, um ambiente de trabalho tóxico, tendo que fazer um tremendo esforço para acordar de manhã e ir para o trabalho, é porque tem outra metade da vida para viver, é que você precisa fazer alguma coisa com a sua profissão e mudar de carreira. Olha, claro que você pode esperar quando tiver mais dinheiro, quando você tiver mais tempo, quando, por exemplo, você se aposentar, quando os seus filhos casarem, quando você encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, e o quando é quase que infinito. Mas olha, vou te fazer uma pergunta, de que adianta esperar por esse futuro, vivendo o agora, o momento, se sentindo tão miserável e tão insatisfeito? Olha, eu sei que isso é muito pesado. Olha, e já pensou no preço que você está pagando, estando vivendo esta vida? Será que você não merece uma vida melhor? Será que não vale a pena tentar, já que a sua situação já está ruim e só tende a piorar? E o que você tem a perder? Você quer perder mais tempo de que já perdeu? Tenho certeza que não. Então fique aqui, que é disso que vamos falar e que eu vou desvendar esse mistério para você. Na verdade não é mistério nenhum, mas fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. Então, uma pergunta que me fazem muito: Anelisa, tem idade para mudar de carreira? Eu definitivamente diria que não. Eu acredito que a pergunta certa seria: eu quero mudar de carreira para fazer o quê? Eu quero mudar de carreira, mas eu quero fazer o quê depois? Um exemplo, por exemplo, se você teve um cargo, por exemplo, de liderança como um gerente ou um diretor de uma empresa, de uma instituição, e quer abrir um negócio que sempre sonhou, eu diria que não tem idade. E aliás, a sua idade, experiência, as suas qualificações e habilidades que você adquiriu no decorrer da sua carreira irá com certeza te ajudar a administrar seu pequeno ou médio grande negócio. Afinal, a capacidade de gerir e lidar com pessoas, ter uma comunicação assertiva, ser responsável e comprometido é um ativo para ambos os trabalhos. E a outra pergunta é: idade para fazer o quê? Essa é uma pergunta importante. Ou eu tenho conhecimentos necessários para fazer essa mudança de carreira ou para ter uma nova carreira? E se você sempre, por exemplo, trabalhou com vendas e quer trabalhar na área de TI, eu também diria que não tem idade. Agora, a pergunta que eu acho que também é importante que você faça é que se você tem consciência das suas habilidades técnicas e comportamentais, que geralmente são aqueles hard e soft skills. Vou te dar um exemplo. Os hard skills são aquelas habilidades técnicas, como por exemplo, programar, trabalhar com certos softwares, fluência em alguma língua estrangeira, análise de dados, que geralmente você precisa de uma certificação. Aí sim, você precisa
estar mais qualificado. Agora, como eu disse, os soft skills são aquelas habilidades que você aprende no decorrer da sua profissão, como liderança, comunicação, pensamento crítico, resolução de problemas. E se você quer trabalhar com vendas usando plataformas digitais para melhorar as suas vendas, definitivamente não tem idade. Agora, a outra importante pergunta é: estou escolhendo esse segmento porque eu gosto e tenho interesse e realmente quero aprender e sinto que tenho aquela certa facilidade em aprender, como já tive pequenas experiências no mundo da tecnologia e inclusive já tive bons resultados? Agora, se você está procurando essa profissão só porque está em alta, porque seu amigo mudou para essa área, está ganhando muito dinheiro, você já ouviu muitas pessoas dizendo que essa é a profissão do futuro? Pois é, não vai adiantar muita coisa, porque você vai trocar 6 por meia dúzia. E por quê? Porque não é o que realmente toca o coração, não é aquilo que te faz levantar, acordar todos os dias. Você não vai conseguir aprender com tanta facilidade e aguentar o estresse. E o pior, que esse processo, ele é muito difícil de acompanhar e de trabalhar. Então perceba então que não é a idade que está em jogo, e sim o que você quer, o que você gosta de fazer e o que o mundo pode te pagar. Então, independente da idade, eu acho que a pergunta fundamental que você deve fazer é: o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades e talentos? Essas são as perguntas importantes. Uma outra pergunta bem interessante é: vale a pena mudar de carreira após os 50? Olha, vamos fazer uma conta bem simples. No nível profissional que você está agora, provavelmente você trabalha de 8 a 10 horas e até mais por dia. E vamos lá que 5 a 6 dias por semana. Isso seria uma média de 40 a 60 horas semanais. Vamos colocar nessa conta o tempo de locomoção para o seu trabalho, todos os dias, alguns fins de semana ou feriado que o seu chefe pediu para trabalhar, ou que você teve que resolver algum problema com o seu cliente. E se você teve algum problema com o seu cliente, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, é bem provável que você tenha algumas noites mal dormidas, porque é comum, né, gente, a gente lembrar de coisas ruins que acontecem no trabalho e você tem que resolver. E além do tempo que quando você está na sua casa, você está pensando no seu problema, no momento de descanso, lá no seu sofá confortável. Então, vamos fazer a conta juntos? Acrescentando, por exemplo, 2 horas de locomoção, 3 horas para resolver aquele problema extra, mais 1 hora, olha que eu tô sendo boazinha, hein? Pensando no problema fora do horário de trabalho, fazendo toda essa conta, você gasta no mínimo 12 a 14 horas envolvido direto ou indiretamente com o seu trabalho. E se você consegue dormir de 7 a 8 horas, você sabia quantas horas você gasta? Quantas horas você tem, na verdade, que sobra só pra você? Fazendo essa conta, somente 2 a 4 horas que você tem. E se você for uma pessoa normal, você ainda tem que ir pro supermercado, fazer alguma organização na sua casa, cuidar da sua higiene pessoal, além de outras tarefas que surgem pelo simples fato de nós estarmos vivos. Veja que o trabalho envolve muito tempo no seu dia a dia. Então, e se você me perguntar: Anelisa, será que vale a pena mudar de carreira após os 50? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, será que vale a pena gastar mais da metade da sua vida diária fazendo o que não gosta? Você provavelmente já está no seu trabalho há mais de 5 anos e sabe o que pode ou não esperar do seu trabalho, da sua carreira. E se você está cansado, já não aguenta mais, o que mais que você tem a perder? Você vai perder a outra metade da sua vida? Pense bem. E se você pensa que está sozinho, olha esses números que eu vou te falar agora. Segundo o relatório da empresa de consultoria Robert Waters, consultora global de recrutamento, 41% dos trabalhadores com mais de 50 anos acreditam que a carreira estagnou no seu atual trabalho. Veja que é um número bastante alto para essas pessoas. Então, se você está sofrendo disso, perceba que isso não é só o seu problema. Agora, veja esses fatos, pessoas reais. Por exemplo, a conceituada revista americana Forbes faz todos os anos um ranking de bilionários brasileiros. E olha só o resultado. Apenas
13 estão na faixa dos 30 anos dos de 315 nomes listados. E olha que só que interessante, os da faixa etária entre os 60 e 70 são 64 nomes listados. E acima dos 70, a lista soma 59 super ricos. E não é alarmante esses números? Agora eu vou te dar nomes que eu tenho certeza que você conhece. Você sabia que a McDonald's foi criada por Ray Kroc quando ele tinha 52 anos? Que o Coronel Sanders, que criou a KFC, aquela rede de frangos fritos deliciosa, quando ele tinha 65 anos? Pois é, eu poderia citar inúmeras pessoas que já tiveram bastante resultados financeiros depois dos 50 anos. E como essas pessoas mudaram de carreira com sucesso, que muito além do dinheiro conseguiram mais qualidade de vida, gostando do que fazem e ainda gastando tempo com o que realmente enche o coração dessas pessoas. Então pense bem nisso. Outro dado super importante que você precisa saber e que irá mudar toda a sua perspectiva sobre a idade. Se você acha que está velho demais para mudar de carreira, então preste atenção. Você precisa mudar de carreira para ontem. Olha só, um dado super interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, homens e mulheres que estiverem saudáveis aos 60 anos poderão, em média, estar fisicamente capazes de trabalhar até os 74 e 70 anos, respectivamente. E as projeções indicam que esse aumento deverá acontecer em um ritmo ainda mais rápido daqui em diante. E a perspectiva é que antes de 2030, profissionais sêniores alcancem uma taxa de participação na força do trabalho mais alta do que a média entre toda a população em idade ativa. Olha só que interessante. Olha, e se você pensa que isso só acontece lá fora, você está completamente enganado. No Brasil, segundo a IBGE, já são mais de 54 milhões, isto mesmo, 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. E olha outro número. Nas próximas décadas, a perspectiva é de que mais da metade da força do trabalho do país seja composta por pessoas com mais de 45 ou mais. Isso quer dizer que se as empresas que não contratarem profissionais maduros em seus times não saberão nem como se relacionar com seus clientes, o que resultará em quedas nas suas vendas. Por isso que ser maduro na época em que vivemos é um diferencial para você, já que tem conhecimento, experiência de vida. Essa realidade fará com que as equipes que trabalham sejam automaticamente formadas por pessoas de 20 a 70 anos. E olha esse dado bem interessante. A sua faixa etária é muito rica e que você nem imagina. Olha, essa faixa etária que eu disse agora, acima dos 50, é uma população que movimenta mais de 1 trilhão e 800 bilhões de reais por ano, o equivalente a 42% do consumo de todas as famílias residentes no Brasil. Então veja que as empresas que não focarem em você, elas estarão perdendo. Então, se eu acrescentasse a esse dado que a expectativa de vida dos brasileiros é, em média, 80 anos, veja que nós, 50 a mais, já somos um grande número, somos economicamente ativos e ainda iremos viver até os 80 anos. E nessa fase da vida, a partir dos 80, nossa criatividade ainda está no auge, assim como o vigor físico, a capacidade intelectual está no auge também. Além, é claro, de todas as experiências de vitórias e derrotas que nos moldam, fazendo com que a gente tome melhores decisões. Então, será que ainda preciso te convencer que pode e deve mudar de carreira justamente porque tem mais de 50 anos? Ah, então, e quando é o melhor momento para mudar de carreira após os 50? Claro que o momento é agora. E entenda que você precisa mudar e dar o seu próximo passo. E se você não mudar agora, você irá querer viver a metade da sua vida vivendo da maneira que vive, esperando a sua aposentadoria e o quando que nunca chega?
Pois é, pensa bem nisso. Agora, o que você realmente precisa entender é que você precisa de uma direção clara, segura, de uma pessoa especializada nessa área que te ajude, te acompanhe nesse processo, que você possa fazer a mudança de uma forma segura e tranquila. Então você precisa mudar de carreira até mesmo para ajudar o seu cérebro a ser mais produtivo ainda. Olha só que dado bem interessante. Os cientistas da psicologia positiva, eles são unânimes em dizer que as emoções positivas ajudam a aumentar a dopamina e a serotonina no nosso cérebro. E essas substâncias químicas, elas não só fazem nos sentir bem, mas também elas melhoram os centros de aprendizado do cérebro em um nível mais elevado. Então isso quer dizer que essas substâncias, elas nos ajudam a organizar as informações, a reter mais informações, manter essas informações por mais tempo nos cérebros. E terceiro, elas acessam com mais rapidez no futuro e nos permite criar e sustentar mais conexões neurais, o que por sua vez nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade e ser mais hábeis em análises complexas e na resolução de problemas, enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. E as emoções positivas, elas ampliam a nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido antídoto para a ansiedade e para o estresse físico. Olha só que interessante. E como consegue, e você ainda, além disso, você consegue, como consequência, você consegue melhorar a sua capacidade de foco, a sua capacidade de desempenho. Então, inclusive, para a felicidade, para a melhoria do seu cérebro e das suas habilidades cognitivas, mudar de carreira para se sentir melhor, você tem sempre a ganhar. Pensa bem nisso. Agora uma outra pergunta bem interessante. Por que mudar de carreira após os 50 você consegue gerar benefícios? Se você acha que está velho demais e não tem qualificações para você mudar de carreira, eu vou te dar 7 vantagens que você tem por não ser jovens, aliás, por ser mais maduro. E por isso que eu digo que não é apesar de ser maduro você precisa mudar de carreira. E sim, porque você é maduro, tem mais experiências, tem mais condições de você mudar. E você pode explorar alguns desses benefícios nas suas entrevistas de emprego para você poder mudar a sua chave mental e empreender e sim acreditar que você pode e tem capacidade. Você tem muito mais a oferecer do que você imagina. Então vamos começar. Maior grau de experiência. Na verdade, as pessoas experientes que estão sendo procuradas pelas empresas. E as empresas procuram constantemente pessoas que são fortes no seu campo, na sua área, por causa dos seus conhecimentos adquiridos no setor ou no trabalho, através de anos de experiência profissional e de vida. E a experiência, a prática, a vivência é que é o seu diferencial. Não é apenas mais uma pós-graduação, mais outro curso que vai te fazer mais forte. E tenha segurança em enfatizar as suas vantagens, que são além da experiência que adquiriu com a idade, mas também com o seu forte senso de responsabilidade, o seu comprometimento, o equilíbrio e as perspectivas mais realistas com relação ao mercado e à situação no trabalho. E um CEO, ele escreveu o seguinte: para contratar pessoas com mais de 40 anos é um grande benefício. Ele acha que é um grande benefício contratar pessoas com mais de 40 anos. E ele diz o seguinte: esses profissionais têm uma maturidade para resolver problemas e trabalhar no melhor interesse da organização e com mais rapidez e eficiência do que muitos trabalhadores jovens. E eles são mais experientes na área e têm uma maior reputação ao trabalhar com novos clientes. E é uma grande combinação se esses profissionais maduros tiverem uma atitude natural dos jovens, que é o entusiasmo pela vida, pela mentalidade de crescimento, aquela energia que o jovem tem. Então sim, tem esses benefícios. O segundo benefício que eu diria é um forte senso ético de trabalho. Nós maduros, nós crescemos uma geração diferente, com os nossos pais que defendiam valores como a importância de trabalhar duro e a determinação. E os empregados
empregadores, eles realmente gostam dessa nossa geração, porque nós somos altamente produtivos e nós fazemos além do que os nossos empregadores pedem. Onde os jovens, eles não fazem mais do que o que está escrito na descrição do trabalho deles, ou de repente até se recusam a fazerem mais. Então, essa é uma outra vantagem. A primeira vantagem seria a nossa rede de contatos, seria a networking. Você tem um círculo maior de contatos comerciais desenvolvidos ao longo da sua carreira. E os contatos são os seus ativos de grande valia que você tem a oferecer na prática, que um candidato menos experiente e mais jovem, que não teve tempo para cultivar esse networking. Então, é esse networking que vai fazer a diferença, vai fazer a total diferença na sua transição de carreira, porque o networking é a arte de relacionar-se. E como você sabe, relacionamentos fortes não acontecem da noite para o dia. E outro quarto benefício e vantagem que você tem é a maturidade e perspectiva no ambiente de trabalho. Por exemplo, administrar a burocracia, a hierarquia, a política da empresa ou do escritório leva anos para entender e você precisa ter jogo de cintura. E o trabalhador maduro, ele tem um bom senso, ele lida melhor com esses problemas dessa natureza do que uma pessoa de 20 e poucos anos. E você tem uma compreensão mais clara da cultura do trabalho e principalmente como fazer o trabalho sem que as políticas internas da empresa ou do seu departamento te atrapalhem. Então, trabalhadores mais maduros, mais experientes, muitas vezes oferecem a segurança para uma equipe que um problema não é realmente o fim do mundo, mas pode ser tratado de forma objetiva e racional. Assim como, pelos anos de experiência e conhecimento, você é melhor em resolver problemas mais difíceis e complexos. Uma outra vantagem bastante interessante, são excelentes em resolver problemas. E para que nós trabalhamos? Nós trabalhamos justamente para resolver problemas e somos pagos para isso, né? Então, por exemplo, os trabalhadores mais maduros, eles já viveram vários ciclos de negócios. Então, eles podem ver com uma imagem mais ampla e de longe de um longo alcance e com uma gama mais ampla nessas questões. Elas conseguem ver uma situação de uma outra perspectiva. Eles também experimentaram economias de alta e baixa. E muitos viram diferentes níveis de pessoa e tentaram diferentes abordagens de liderança e parecem ser mais capazes de orientar aqueles ao seu redor. E a sua maturidade vai ajudar a resolver os problemas e trabalhar para o melhor interesse da organização com mais rapidez. Mais lealdade com a organização. Os trabalhadores com mais de 40, 50 anos foram citados por seu forte compromisso com a sua empresa e a sua vontade de fazer o que precisava ser feito. E eles eram menos propensos a ser observadores de relógio, ficar observando o relógio, ficar vendo a hora passar e fazer mais pela empresa em que trabalham. E a última, são pessoas mais tolerantes e pacientes. Você já passou por muita coisa na vida e por isso é bem provável que você tenha aprendido a ser tolerante e paciente. Enquanto que tem muitos jovens formados com MBA, de instituições renomadas, famosas, que nem conseguem se comunicar, tem uma boa relação com o time, uma falta de adaptabilidade. E isso definitivamente só acontece justamente com anos de experiência profissional e pessoal. Veja que você tem várias vantagens, então o que você precisa fazer aqui é mudar a sua chavinha do seu cérebro, a sua atitude de que sim, você consegue porque você é uma pessoa madura. Combinado? Agora, através da minha experiência e da minha pesquisa, eu constatei que existem alguns mitos com relação à contratação de pessoas maduras que eu quero que você fique preparado. Então, à medida que for explicando, você verá que é somente mitos. Mas eu acho que esses mitos, eles devem ser derrubados, por isso que eu estou aqui para preparar você, para explicar o que o mercado vê esses mitos e que são só mitos. O primeiro mito é que as pessoas acima de 40 ou 50 não entendem de tecnologia. Mas a verdade é que
Todos nós usamos computadores desde os meados dos anos 80 e a internet no fim dos anos 90 trouxe esse mundo online. Então nós somos muito mais, você usa muito mais a tecnologia do que a gente possa imaginar. Por exemplo, você terá que aprender um fluxo de trabalho ou um software específico que a empresa que você vai trabalhar ou com o novo nicho que você vai trabalhar. Mas uma pessoa mais jovem precisaria do mesmo suporte que você. Então não é questão de idade. Inclusive tem uma pesquisa que diz que 71% dos brasileiros acima de 55 anos, eles se consideram bastante digitais. O segundo mito é que as pessoas acima de 50 são mais lentas e menos produtivas. Olha que terrível isso. Então vários estudos mostraram que as pessoas acima de 50 são tão mentalmente ativas e produtivas quanto as mais jovens. Embora seja verdade que o cérebro diminui com a idade, isso se aplica a pessoas muito mais velhas do que as pessoas com quem provavelmente você está trabalhando e com você. Inclusive, a neurologia comprova que trabalhadores mais velhos são realmente capazes de reter e conectar informações muito mais rapidamente por sua vasta experiência. Além do que isso, ajuda no desempenho de tarefas que envolvem criatividade e a tomada de decisão. Então, se em uma reunião, se você ver alguém apresentar um problema específico e você ou uma outra pessoa mais madura responder o mais rápido e com mais assertividade, pois é. E por que isso acontece? Porque eles estão acessando, e eu acho que você já teve essa experiência de você estar acessando instantaneamente o seu imenso banco de dados de memória que foram acumulados por anos de experiência de trabalho e de vida pessoal. E o terceiro mito é que as pessoas de 50 são acomodadas e não querem aprender. Isso de jeito, maneira nenhuma, jamais. E eu sei que você não é assim. E na verdade, à medida que envelhecemos, todos desenvolvemos uma nova apreciação, um gosto pelo que dá significado e propósito às nossas vidas. E por isso que buscamos cada vez mais, inclusive e principalmente no nosso trabalho. E muitos de nós, isso significa curiosidade sobre os tipos de coisas novas e apreciar o valor do que estamos aprendendo, seja uma nova habilidade, enfrentar um projeto desafiador ou alguma nova maneira de ajudar a equipe. E olha só que dado interessante também, que hoje existem 27 mil pessoas maduras que fazem cursos universitários no Brasil, segundo dados do Censo de Educação Superior de 2019, o mais recente disponibilizado pelo Ministério da Educação. Então veja que isso é realmente um mito. E veja que esses 3 mitos são meros mitos, mas que as pessoas pensam isso das pessoas acima de 40 ou de 50 anos, principalmente a 50 anos, né? Que você está aqui me ouvindo é prova que você está usando algum tipo de tecnologia a seu favor, que você não está acomodado e sim que você quer aprender mais. E como a ciência comprova, como eu acabei de te explicar, que não só você está mais velho, mas você retém mais energia, mais informações, como também você consegue acessar essas informações mais rápido. Agora, o que eu gostaria de explicar para você é a seguinte pergunta: qual é o tipo de trabalho que eu poderia pensar em fazer, aproveitando a minha maturidade, aproveitando os anos de experiências, capacidades e qualificações? É isso que eu vou te explicar. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, um consultor corporativo. Se você tem uma carreira ligada, por exemplo, a conhecimento, que foi um professor, algum especialista, um acadêmico, algum líder, você pode abrir a sua própria consultoria para ter horários de mais flexibilidade, para poder se dedicar mais à família, ter um espaço maior na sua agenda para buscar outros interesses e se aventurar em novas experiências. Você pode ser um consultor no mundo corporativo, como por exemplo, educar líderes sobre como uma nova legislação pode impactar os negócios, ou ajudando a equipe a entender e a navegar por novas informações sobre as suas profissões. Os consultores são necessários para ajudar as pessoas a aprender o que há de novo na sua área, no seu campo. E outro ponto bastante interessante e importante é que, difundindo o seu conhecimento, a sua experiência com outras pessoas, você terá mais um senso de propósito, de vida inclusive, porque você sabe que o conhecimento
conhecimento é transformador e através dele você consegue transformar vidas. Uma outra dica é que você pode trabalhar, você pode empreender. Então, se você é do tipo de pessoa que precisa continuar trabalhando e gerando renda, ou quer se manter ativo, criando ou se desafiando sempre, essa é uma outra dica. Se você gosta, por exemplo, de trocar ideias, conhecer pessoas novas, é curioso e é dedicado em aprender novas tecnologias, novas ferramentas, novos formatos de trabalho, ter essa visão de mais ampla. Então, se você, por exemplo, trabalhou com finanças ou contabilidade, você pode ser uma pessoa perfeita para quem gosta de empreender e deseja flexibilidade e um pouquinho mais de controle na sua vida. Com muito conhecimento, experiência de vida e de carreira acumulados, profissionais com mais de 40, 50 anos estão abrindo empresas com mais chances de sucesso. E olha que interessante um levantamento realizado em 2018 pelo Massachusetts Institute of Technology, que é o MIT, que é uma organização que é uma das maiores referências em inovação do planeta. Revelou o seguinte, que a maioria dos empreendedores que deram certo nos Estados Unidos começou o seu negócio depois dos 40. E para chegar a essa conclusão, que contraria a tese comum que empreendedores bem-sucedidos geralmente são jovens, o MIT investigou dados de 2,7 milhões de pessoas que fundaram empresas entre os anos de 2007 e 2014. Veja que dado tão relevante, então é um dos caminhos. O outro caminho seria o mentor. Você pode se dedicar a trabalhar com as causas que você acredita, que você defende com unhas e dentes, como por exemplo uma ONG, uma instituição social, e essas instituições elas precisam de líderes e elas carecem desses líderes, de mentores aptos em planejamento estratégico, planejamento financeiro, captação de recursos, gestão. Então assim, são várias organizações que carecem desses profissionais. Então, e qual desses perfis que você se identifica? Bom, eu definitivamente me identifico com a consultora, com a mentora e com a empreendedora. Eu nem consigo me imaginar aposentada, e eu sinto essa grande necessidade de me manter viva intelectualmente e produtiva, né, por um bom tempo. Então, essas são as dicas que eu tenho para você. Então, se você tem algum comentário para você fazer, alguma dúvida em mudar de carreira por causa da sua idade, por favor, coloque aqui nos comentários e deixe suas perguntas, que terei o maior prazer em respondê-las. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui pra gente fazer, coloque no comentário também, que eu vou ter o maior prazer em fazê-los. E também como isso vai me ajudar a fazer conteúdos mais direcionados com o que você quer, o que você realmente quer saber para fazer a sua transição de carreira, a sua mudança de carreira. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu tiver conteúdos novos, você ser notificado. E eu publico novos conteúdos todas as semanas para ajudar você a fazer a sua mudança de carreira. E como também me siga nas redes sociais, que deixarei aqui na descrição do vídeo. Então, uma gratidão imensa pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Muitíssimo obrigada!